amigos do Saúde Digital, estou aqui com dois colegas médicos empreendedores de sucesso e que tem uma história super legal para contar com vocês. Dois médicos, eu sou fãzaço. Vou contar um detalhe. Eu sou lá de Minas, né, e no interior de Minas, cidade chamada Piuí, e eu saí de Minas com 17 anos, vim estudar em São Paulo, porque eu queria passar na USP. E acabou que eu fui para o UFMG e sou muito agradecido ao UFMG, mas eu sou fã da USP. O pessoal que forma na USP, o pessoal é bom. Então vocês vão conhecer aqui dois médicos empreendedores que estão à frente da Medway. A Medway é um curso preparatório para a residência médica. Muitos de vocês eu acho que já conhecem. E nós vamos saber aqui como que eles desenvolveram esse negócio e o presente e o futuro da Medway. Obrigado, viu, meus colegas? Obrigado por vocês terem vindo aqui. Estamos ao vivo aqui no estúdio. Se você está escutando por áudio, você também tem o vídeo no YouTube ou também o feed no Spotify, que você pode procurar por Saúde Digital Videocast. Alexandre e Micael, eu queria que vocês pronunciassem o sobrenome, porque o sobrenome de vocês é difícil de falar, né? Alexandre? Remor. Micael? Hamra. É isso. Um é descendente de italiano, o outro? De libanês. É isso. Sejam bem-vindos. Valeu. A primeira pergunta sempre é o background de vocês. Conta aí um pouquinho, onde vocês se conheceram, onde vocês estavam quando vocês se conheceram, antes de criar a Medway. Maravilha. Bom, nós dois e o nosso outro co-founder, o João, que não está aqui presente hoje. Cara, os três médicos, os três vieram de diferentes escolas. Eu sou lá de Catanduva, interior do estado de São Paulo. O Alexandre é lá de Floripa, fez Federal de Santa Catarina. E o João é lá do Espírito Santo, fez UFES. Os três com essa mesma ambição grande de ter uma residência robusta nas costas. Estudamos, viemos para a USP, a gente se formou em 2015 e a gente fez a residência de clínica médica juntos de 2016 até 2018. Foi lá que a gente se conheceu e foi lá em 2017, em pleno R2 de clínica médica, Hospital das Clínicas da USP, pau quebrando, muita coisa para resolver, e foi lá que nasceu a ideia do que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Que legal, cara. É isso. Alexandre, e você? Maravilha. Bom, o currículo é o mesmo, né? Então não tem muita novidade. Vim lá de Floripa, da UFSC, Federal de Santa Catarina, sempre quis durante a minha faculdade inteira fazer clínica médica, pensava muito em vir para São Paulo para fazer, porque também tinha uma inspiração grande de um médico na família, do meu padrinho, que tinha feito a residência aqui em São Paulo, então pensava muito em vir para cá. Vim para a residência na USP, foi uma experiência animal, acho que foi muito bom a residência, mas a cabeça foi mudando ao longo do caminho, assim, né? O que eu via que eu gostava muito de clínica médica, mas o que eu era apaixonado mesmo era realmente empreender, era resolver problema, era olhar esses problemas de saúde que a gente ficava incomodadíssimos e, como é que a gente consegue mudar isso aqui? E só como médico na assistência a gente via que não ia dar para mudar muitas das coisas que nos incomodavam. Perfeito. E lá 3 R iguais, né? Não era nem R mais, nem R menos, todos os R iguais. Viram ali uma necessidade de empreender, talvez vamos criar um negócio. E aí, como que começou? Cara, começou muito pela própria experiência de como foi sofrido estudar sem qualquer tipo de direcionamento ou orientação para ser aprovado num processo seletivo tão concorrido quanto o da Universidade de São Paulo, né? Se você for ver, beleza, todos os médicos já são grandes vencedores que venceram o vestibular de medicina. A hora que você entra nessa onda de se preparar para uma residência, cara, é mais difícil até do que o próprio vestibular. Você está lidando com uma galera habituada a estudar, uma galera que tem sangue no olho, que tem mais gana ainda do que tinha na época do vestibular. Então, pra gente foi muito... Foi sofrido, foi muito desafiador conseguir passar e vencer as barreiras, inclusive aquela clássica de que só passa nas instituições quem é da casa. Primeira coisa que eu falei com vocês... Total. Cara, três pessoas de fora da USP fazendo residência na USP se encontraram ali, né? Exato. Talvez tinha até uma afinidade por isso, sei lá.
Tinha. A galera que vem de fora se une bastante, se reconhece Isso, bastante. Mas Total. muito legal. E aí quem que tocou? Quem que começou a parada assim? Quem teve a ideia de eu vou fazer e chamou os outros, ou foi os três juntos? Quer ter as honras, Xande? Rapaz, assim, falar ter a ideia é um negócio meio tricky até, né? Porque, pô, parece que o negócio veio formado já e falou, ó, vamos montar, a empresa ela vai ser assim e tal, se juntem aí. Mas, na verdade, a gente pode contar essa história de uma forma resumida, mas a história completa foi idas e voltas, e a gente pensando se faz R+, se não faz. O Mikael queria fazer oncologia, eu queria fazer cardio, o João queria fazer intensiva, e daqui a pouco não, e a gente foi pensando durante muito tempo, falando, cara, o que a gente pensava na época não era nem empreender inicialmente com educação médica. Então, a ideia teve idas e voltas, assim. A gente olhava muito, a gente dava plantão em vários lugares, né? Sim. Em São Paulo. E nos incomodava muito as dores que a gente via de gestão de pronto-socorro, de médicos não formados atendendo e sem a responsabilidade que um médico no pronto-socorro precisa ter para dar o melhor cuidado para o paciente. Então, várias coisas que a gente via na prática nos incomodavam muito e a gente pensava em como mudar isso. E a ideia inicial, quem que teve a ideia? A ideia era de fazer gestão de pronto-socorro, essa era a ideia inicial. Com o tempo a gente falou, pô, não, peraí, a gente quer empreender, tem essa questão de gestão de pronto-socorro, a gente até foi, eu e o João, o outro nosso co-founder, fomos procurar a residência de administração em saúde no Einstein, que a gente fez em seguida, pensando um pouco nisso, a gente falou, cara, mas um jeito melhor de resolver esse problema da qualidade na ponta que a gente vê é fazendo o que a gente já sabe fazer, que é a educação, e que a gente tinha a autoridade moral para falar sobre isso, né? Que você pode falar mais sobre até, Mika. Exatamente. É até curioso porque de toda a ideia, você fala lá em 2017, o que de fato sobrevive até hoje é justamente isso que o Alexandre falou agora, esse propósito. A gente estava incomodado com a qualidade da assistência à saúde que estava sendo entregue na ponta e a gente queria resolver isso. Aí, conectando com a autoridade moral que a gente tinha, falamos, vamos preparar melhor esses médicos para que eles atuem e impactem positivamente a vida dos doentes. Se a gente está vendo falhas na ponta, vamos corrigir isso com educação. E a gente acredita que isso se corrige numa residência médica de altíssima qualidade. Então, a gente tinha cursado uma residência de altíssima qualidade e a gente tinha conseguido vencer o desafio de ser aprovado ali. Então, vamos ensinar o caminho das pedras para essa galera toda que está nesse Brasil e às vezes não acredita em si mesmo, não acha que é possível. Vamos tangibilizar isso para eles. Trazer como que a gente fez, né? E aí, pode perguntar. E aí, aí eu quero dar só para o ouvinte que não conhece a Medway, claro, e saber o tamanho que vocês estão, porque vocês estão grandes, vocês estão tendo muito sucesso e um futuro muito próspero ainda pela frente. Dá um pouquinho de números pra gente da Medway, aí depois a gente volta pro processo. Legal. Maravilha. Legal. Cara, vou até conectando com essa última fala. Se a gente pega em 2017, quando a gente tinha 0 aprovados, 0 alunos, para agora, estamos aí na virada de 2022 para 2023, a gente está, inclusive, celebrando que tem instituições das grandes escolas aqui em São Paulo em que metade dos aprovados são nossos alunos. Então, você vê, em 5 anos, a gente partiu de 0 para metade dos caras que estão passando em residências como Einstein, ou Unicamp, USP Ribeirão, até USP São Paulo. A gente tem variado entre um range de 30% a 50% de aprovações nessas grandes escolas, que é o intuito, inclusive. A elite, exato. A elite da Série educação médica, Série A. É isso. Série A. Muito legal, cara. Exatamente. Muito legal, que vem do propósito, do que vocês vivenciaram, do que vocês foram. E em termos assim de alunos, quantos alunos vocês já tiveram, rodadas de investimento, o que você pode compartilhar de dados que é público? Opa, maravilha. Se você quiser comentar da rodada. Boa. A gente teve, assim, já passaram pela média cerca de 18 mil alunos, a gente teve 8 mil alunos únicos aproximadamente ano passado. E a gente está aí, esse ano, acelerando aí nos nossos cursos. Estamos em época de captação de alunos ainda, né? Que vai até março. E assim, a gente já teve 2 rodadas de captação, já muito no intuito de a gente investir na nossa tecnologia e na nossa produção de conteúdo, que a gente acredita que são 2
cores da nossa estratégia, assim, né? Então, a gente teve lá em 2020, então a gente montou a Medo em novembro de 17, no início de 20 a gente começou a desenvolver nossa plataforma, e aí a gente captou uma rodada seed com investidores anjo para a gente conseguir fazer esse desenvolvimento na nossa plataforma. Então demorou um tempo até a gente realmente investir em tecnologia. E aí em março de 2022 a gente captou uma rodada grande, foi de aproximadamente 75 milhões de reais, com o SoftBank como investidor líder da rodada, que agora é Upload Ventures, né? Eles fizeram um spin-off do fundo, que são líder com a gente, que estão no nosso board, enfim, com 7 outros fundos, que é muito para a gente conseguir fazer essa expansão, tanto de conteúdo, quanto na nossa tecnologia, deixar o estudo mais personalizado, desenvolver nossa inteligência artificial, ajudar os alunos realmente a conseguirem ser mais aprovados e terem uma experiência melhor ao longo do ano de aprovação. Excelente, cara. Aí vocês veem, né, pessoal, 3 médicos, empreendedores, né, e já tem em 5 anos um crescimento exponencial da Medway, preenchendo uma lacuna de mercado que tem um líder aí, eu não sei se ele ainda é o líder, mas onde eu fiz o meu curso, vou falar, né, o Medcurso, e vocês preenchem, né, veem um espaço e fala assim, ó, a gente tem espaço aqui para crescer e incomodar esse líder aqui que está ganhando um mercado e está quase que soberano nesse mercado. E aí, vocês vêm com uma estratégia muito interessante, né? Ali é como se fosse um curso para massa, e vocês falam assim, não, aqui nós vamos fazer um curso, uma mentoria, um curso que eu vou te capacitar, eu quero o aluno que é bom, né? Eu quero o cara que está acostumado a estudar, que sempre foi estudioso, porque se ele não tiver acostumado a estudar, ele não vai passar nesses lugares, né? Nenhuma escola faz milagre se não tiver o compromisso do aluno, né? E eu entendo que isso deve ser um objetivo de vocês. Vocês também querem os melhores alunos, porque quando você faz esse casamento é o que dá certo. Certamente, Lourenço. Não sei se você quer continuar o raciocínio. Não, eu quero que você evolua se eu estou no caminho maravilha. certo. Não, está no caminho correto. A gente procura alunos ambiciosos. Medway gosta de receber alunos que têm ambições grandes e que querem estar competindo ali na Série A e que dali para frente querem aproveitar desse insumo construído, dessa bagagem, desse background, para poder fazer a diferença. E puxando um pouco dessa sua fala, muito do que a gente sempre fez aqui na empresa foi ouvir o cliente, saber qual é a dor, qual é o problema, qual que é essa oportunidade que a gente tem para trazer um approach, uma estratégia diferente. Se você pegar a história da Medway, a gente começou com uma mentoria rudimentar e a gente transcreveu isso para um sistema hoje que a gente chama de MedBrain, que é a personalização de estudos do aluno na nossa plataforma. Então a gente começou tendo que fazer muita mentoria tete a tete e agora a gente conseguiu trazer isso para o universo da tecnologia. Cara, isso demora anos. A gente, até ali, em 2020, quando começou a fazer a plataforma, a gente tinha contratado uma software house para ajudar a gente nisso. E era algo que os alunos até então não viam tanto valor. A gente levantou a bandeira da personalização de estudos e do direcionamento. Se você quer passar num lugar de excelência, você tem que estudar para passar ali. Não pode estar olhando para qualquer canto desse Brasil. Perfeito, cara. Direcionou. Beleza. Cara, para traduzir isso em tecnologia, dá um puta trabalho. Então a gente começou em 2020 com uma software house. Essa software house tinha 3 founders que depois abriram a própria empresa, chamada Singular, uma empresa que, na verdade, eles traziam uma plataforma para auxiliar instituições de gestão de saúde de pacientes de baixa complexidade. Então, eles tinham ali o sistema para a empresa rodar. Esses caras, eles estavam ali, caras de background de excelência. ITA, USP, sim, só faculdade top. Com experiência empreendedora. Cara, a gente foi conversando, eles vinham desenvolvendo a nossa plataforma e o próprio business, eles até chegaram a captar investimento, só que no final de 2021, pela excelente relação que a gente tinha construído, a gente fez o acqui-hire, porque a gente entendeu que ali era um momento muito casado, né? O timing.
captação com o SoftBank, esse acqui-hire que a gente fez, muito para acelerar ainda mais o desenvolvimento de tecnologia. Que é isso que a gente acredita, levar isso para uma massa crítica de alunos, saindo daquela faixa dos early adopters para a grande maioria que se beneficiaria de tecnologia, a gente precisava trazer robustez para o sistema. Perfeito. Cara, e só esse termo acqui-hire, né? É aquisição com contratação, né? Ao mesmo tempo Isso, que perfeito. Você adquire a empresa, você está muito mais interessado nas pessoas que estão por trás daquela empresa. É um termo Perfeito. comum aí do Perfeito. business. Mas quando você fala em foco, cara, eu tenho plena convicção disso, o tanto que isso é importante e eu experimentei isso muito na minha jornada, sabe? Quando eu olho para trás, assim, esses dias até gravando um podcast, se os tijolos falassem, um pessoal da Santa Casa, uns médicos da Santa Casa, Legal. e porque lá cheio de tijolos, Sim. sabe? a Santa O João Casa. gravou com eles também. Gravou. Ele me contou. E eu contando essa história, e eu era muito movido a desafios. Então, contei aqui no começo que eu queria passar na USP, só que eu não me identifiquei com São Paulo naquela ocasião. E eu falei, cara, eu vou voltar pro meu berço ali. Aí eu voltei para Belo Horizonte e eu foquei na UFMG, cara. Eu quero passar na UFMG. Eu não estudava mais nada, só na UFMG. Consegui passar no UFMG. É isso. Aí depois teve a residência. E a residência mais concorrida do que o vestibular. E eu foquei no Hospital das Clínicas, da UFMG. E eu quero lá, e eram as questões de lá, tal. Eu chegava a ir tomar café em frente ao hospital para eu ver os residentes saindo e aquilo me dá Mentalizar, né? Mentalizar. Daqui uns dias eu vou tomar café aqui nesse cafezinho aqui com o crachá de residente. E isso aconteceu. Porque não adianta você atirar para tudo quanto é lado, você tem que ter foco. E é muito legal escutar isso, pelo que eu estou entendendo, vocês estão arrumando uma forma de escalar isso com a tecnologia. É por aí. Total. Mas antes de a gente falar de escalar a tecnologia, acho que o Mikael tem uma história boa da mentalização também, que eu me lembrei agora. Idem, a gente lembrou da mesma coisa. Cara, impressionante. Eu ainda vou recomendar esse episódio para os alunos escutarem. Exato. No final de semana passado, a gente abriu o início dos estudos com nossos alunos num evento presencial aqui em São Paulo, que chama Imersão Mentoria. Cara, eu falei para eles exatamente a mesma coisa que você acabou de dizer. Eu saía lá de Catanduva, 400 quilômetros daqui de São Paulo, de moto, para ficar na rua do Hospital das Clínicas, respirando aquele ambiente para mentalizar. Cara, é aqui que eu vou estar. Eu fazia isso, bicho. Isso é muito... exatamente, cara. E assim, muito forte. É forte demais. E quando eu fazia isso, talvez eu não sabia tanto que eu estava fazendo aquilo. Total. Entende? Você não sabia. Você fala, não, eu vou lá porque isso vai me ajudar. Isso é uma estratégia, uma técnica para... Não, cara, é tão inerente. Não, vem natural. É tão natural. Total. Que aquilo ali, ao mesmo tempo, é um misto de satisfação, né? Sim. Você tá perto daquele lugar que você quer estar. Total. Né? Eu acho que é muito... E isso faz muita diferença nessa minha bagagem, nessa minha trajetória, o foco. E não é nada diferente de um negócio, de um business. Não é? Exatamente. Se você tem um business, principalmente digital, qualquer business, cara, e você não tem foco, você tem várias coisas para atirar. Total. Se você não tem foco, e é o que vocês estão vendo, vocês têm concorrentes no mercado, mas vocês focaram no pelotão de elite ali. Eu quero aluno ambicioso que vai passar nessas... E eu preciso, com a tecnologia, entregar para ele algo que ele se sinta capaz de passar nesse hospital. Total. Não é à toa que, assim, desde 2019, né, muita gente nos perguntava, pô, vocês são loucos e tal, mas 2019, abril, maio de 19, a gente tinha 1 ano e meio de empresa, a gente falou, cara, vamos deixar assistência, não vamos mais dar plantão, vamos ficar 100% full time aqui, ganhando 3, 4 vezes, até menos, né? 5 vezes menos do que a gente poderia ganhar dando plantão naquela época. Falei, cara, vamos... Quanto é que você tá gastando, Mikael? Diminui isso aí, cara. Vamos tirar o mínimo de dinheiro possível da empresa, se pagar um salário de fome aqui e pronto. Vamos ficar full time, queimar os barcos, tipo assim, cara. Porque é muito fácil
o médico ele tem o dinheiro ali muito acessível, né? Qualquer coisa você dá um plantãozinho a mais e você paga uma conta que você precisa. Isso aí é um assassino de foco. Então a gente focou desde lá e a gente foca em um nicho de cliente, a gente foca em um estilo de produto, porque a gente sabe que não dá para ganhar o jogo querendo fazer tudo de tudo para todo mundo. Né? E não é à toa que o SoftBank percebeu esse foco em vocês e a gente tem players no mercado atacando a mesma dor, né? Claro. A gente tem como a gente avalia o mercado, é a minha avaliação, depois vocês complementam, né? Claro. A gente tem em média, 35 mil novos alunos de medicina por ano. Esse número está aumentando a cada ano. As vagas de residência, elas não aumentam na mesma proporção, nem de longe, né? Existe várias questões políticas aí, tanto do ponto de vista de aumentar vagas de medicina, mas não aumenta-se vagas de residência, porque aqui na residência a gente tem uma outra situação política, um outro mundo que são muito que passa pelos órgãos de classe e passa pelas capacitações que um hospital, uma instituição, ela tem que ter para oferecer a residência. Então, claramente a gente tem um atrito. A gente tem um atrito. Muitos médicos se formando, não tem vaga para todo mundo, né? E aonde que a gente tem atrito, problema é o prato cheio para empreendedores atuarem, né? E aí como vocês conta um pouquinho como vocês querem se diferenciar através da tecnologia. Qual que é esse caminho de vocês? Excelente. Cara, esse é um excelente ponto, é o grande ponto que sempre permeia nossas discussões. Eu acho que você foi no cerne da questão mesmo, porque quando a gente está falando de médicos, estamos aqui falando da persona médico. A gente é médico e a gente sabe muito bem que qualquer coisa diferente de altíssima qualidade para a gente basicamente não presta. Então a gente está hoje num cenário competitivo, inclusive, muito diferente do que era no passado. Hoje, qualidade de conteúdo, excelentes aulas, excelentes materiais de estudo, isso é uma condição sine qua non para você estar num nível competitivo. O médico já espera isso. De cara, entrou no produto, não gostou do professor, não gostou da referência que está ali tangibilizando o conhecimento para ele, já era. Já é um churn. Churn na hora. Vai embora. Com razão. A gente é exigente, a gente lida com vidas, o nível de responsabilidade é altíssimo, a gente não pode querer nada menos do que o melhor de fato. Beleza. Partindo dessa premissa, aí vem a tecnologia, que é o que a gente estava conversando um pouco mais cedo, né? A gente começou com uma metodologia, esse foi o nosso diferencial lá atrás, na gênese da empresa. A metodologia de estudos que diferencia o indivíduo na preparação para ele passar nas instituições Série A. Beleza. Para a gente escalar, conseguir atingir uma maior parcela desse mercado, a tecnologia vem no sentido de transcrever isso que antes dependia muito de um trabalho manual, olho no olho, para o que seja facilmente aplicado no dia a dia pelo próprio aluno. Então, a gente fez o acqui-hire daqueles 3 founders lá no final de 2021 para 2022. De lá para cá, a gente desenvolveu nossa inteligência artificial, que basicamente traz para o aluno a condição de falar não, você estava dizendo, né? Ter foco. O aluno, para passar, precisa de foco. Então, a nossa ferramenta em tecnologia traz condições para o aluno focar. Com base nas instituições que o indivíduo vai prestar e com base no desempenho que ele está tendo no nosso banco de questões, que está lá na plataforma, o nosso sistema vai calculando o que é relevante ano a ano nessas instituições, o que este aluno está fazendo na plataforma e onde é que estão as discrepâncias. Porque no final do dia, tudo que tangibiliza a nossa metodologia é pautado em estatística. Então a gente mapeia cada escola da Série A, o que está caindo, como a gente faz o tagueamento desses conteúdos dentro da plataforma e é com base nisso que nossa inteligência prescreve estudos diariamente para o nosso aluno. Então ele basicamente não precisa nem ter o trabalho de pensar o que ele tem que fazer. Ele abre o aplicativo, todos os dias ele tem a recomendação diária de estudos com base no desempenho que ele está tendo. E a gente está rodando isso e
ter a casuística de 2022 é bem bacana para poder falar isso agora. A gente viu que os alunos começam o ano de estudos num patamar de desempenho e com essa recomendação de estudo que a gente está passando, eles evoluem 20 pontos percentuais ao longo de um ano. Os que passam. Então o cara começa com a média e um ano depois ele está 20 pontos percentuais acima de quando ele entrou. De aprendizado. Aprendizado. E isso se traduz em resultado. Sim. Aprovação. Na aprovação. Exato. Então esse é o nosso diferencial hoje em termos de como é que a gente colocou a metodologia para a tecnologia. Os alunos desde 2022 e principalmente agora em 2023 estão aproveitando disso. Óbvio, a gente tem um roadmap, a gente quer continuar melhorando, quer continuar ouvindo o cliente, mas até o que eu comentei agora contigo, né? Os resultados têm falado por si só. A gente, na Medway, cara, a gente gosta de tangibilizar que não é qualquer aprovação que faz sentido. Quando você pensa até no posicionamento de marca, nós não estamos querendo fazer o cara passar em qualquer lugar. A gente quer que ele passe nos melhores e para isso a gente está construindo uma relação de confiança. Hoje, tem N concorrentes, tem N possibilidades, tem N metodologias rodando no mercado. Cara, o aluno tem que escolher aquela que faz sentido para ele. Aquela que se conecta com as ambições dele, aquela na qual ele confia. É o que eu te falei, conteúdo bom, tem na praça, tecnologia, algumas em desenvolvimento, outras como a nossa em altíssimo nível, mas no final do dia você quer pagar caro por aquilo que é bom e naquilo que você confia, que você tem certeza que vai gerar resultado. É muito nessa história que a gente acredita, Lorenzo. Exatamente. A tecnologia ela é uma commodity, qualquer um pode produzir, mas quando você une a execução com as pessoas capazes de fazer isso, você tem uma fórmula mágica, né? E aí, eu quero introduzir para saber a opinião de vocês. A gente, com a inteligência artificial, que você falou, e o chat GPT, né, o GPT Chat, recentemente, num teste lá, o chat GPT ele foi aprovado nos steps da faculdade americana, que é muito difícil, né, passar numa faculdade americana. O chat GPT ele conseguiu pontuação para ser aprovado e bem. Do ponto de vista, eu sou professor da São Leopoldo Mandic, eu dou aula lá de medicina digital, eu ensino os conceitos digitais para os alunos numa disciplina obrigatória lá. E eu discuto com os meus pares que a gente precisa, nós professores, a gente precisa se reinventar. E a gente precisa não fazer perguntas que ele possa ir lá e responder com o chat GPT. É assim, é como se mesmo ele usando o chat GPT, eu sei que ele está adequado para aquele passo que eu estou avaliando. Né? Tá ficando cada vez mais difícil o chat GPT não responder. Né? Exatamente, mas nós professores, a gente temos obrigação. Claro. Então, foi passar uma avaliação para os nossos alunos lá, e o povo falou, mas eles vão jogar no chat GPT. Eu falei, não, deixam jogar. Deixam jogar lá, que aí, a partir do momento que eles jogarem lá, nós vamos falar cara a cara com eles, e eu quero saber a linha de raciocínio e como que ele argumenta e sustenta o que está ali, né? Como que vocês veem isso na área que vocês estão, educação médica, que é o business de vocês? Qual que é a opinião de vocês? Trouxe um assunto bem atual, hein? Cara, assim, eu tenho uma opinião particular quanto a isso que eu não sei por quanto tempo a gente consegue se diferenciar, porque o chat GPT ele tá na versão 3, 3,5, né? 3.5. Cara, eu conversei com o pessoal de cientista de dados recentemente, que a gente estava até avaliando algumas coisas com o chat GPT lá, falaram, não, pô, isso aqui não substitui, né, o ser humano. Eu falei, pô, não substitui na versão 3,5, na versão 8 não precisa de mais ninguém para nada, cara. Aquilo lá tá assustador. Então, eu acho que como que a gente se reinventa pra gente assumir um papel diferente, até como você falou, que o chat GPT não consegue. Pô, transmitir conteúdo, claramente vai ficar um negócio comoditizado pela IA. Né? Como que o que eu acho interessante? Como é feito a nossa medição de aprendizagem?
é através de perguntas e respostas. Claro. Né? As avaliações são perguntas e respostas. Agora tem as avaliações práticas, que bem bacana, mas é muito subjetivo, dá trabalho. Total. Né? Você não consegue escalar uma avaliação prática. A grande maioria das avaliações são perguntas e respostas. E esse tipo de avaliação, o ChatGPT, ele... Cara, eu não preciso de um ser humano para pensar dessa maneira. Agora, como que a gente avalia de uma maneira eficiente sem ser através de perguntas e respostas? Ou seja, mesmo existindo essa via, cara, ele vai perguntar lá e ele vai... Mas como que eu avalio, né? Isso é um desafio do professor. Porque, por exemplo, quando eu estou numa sala de aula, a avaliação somativa, né, que eu tenho avaliado, posso avaliar várias skills, várias habilidades e competências, dá mais trabalho, gasta mais tempo, e não existe a remuneração para isso, tempo. Então, a gente passa por um momento na educação como um todo de revisar isso, de pelo menos refletir a respeito. Sabe que tem uma coisa que você falou que faz bastante sentido. Quando a gente começou a investir muito em tecnologia, a gente via até alguns concorrentes também investindo mais do que a gente há mais tempo. E a gente pensou, cara, a tecnologia ela é muito importante para ajudar o aluno a personalizar o estudo dele, a conseguir ter mais aprendizado e tal, mas se não tiver o componente humano, falta algo. Então, hoje a gente sabe que o aluno de medicina, assim como a gente, assim como vocês contaram aqui, que, pô, precisava ir lá e mentalizar o hospital para me ver lá, o aluno ele precisa de uma autoridade, que ele vê, cara, esse cara que eu tô ouvindo, que eu tô tendo aula, essa menina que eu tô tendo aula, que é excelente, fez residência onde eu quero fazer. Cara, isso aqui, essa conexão é muito importante. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente tem esse investimento forte em tecnologia, a gente tem um investimento muito forte em proximidade com o nosso aluno, porque isso a inteligência artificial não vai conseguir suprir, a tecnologia não vai conseguir suprir o contato humano, a troca, no final das contas, a mentoria 1 a 1 que a gente faz, a gente replica hoje nos nossos eventos presenciais, no nosso suporte que a gente faz. Hoje o nosso suporte a gente brinca que o nosso foco é ser nível Mercado Livre de operação. O aluno mandou em 2 horas, dúvida respondida. É isso que a gente quer. Então essa é a pegada. E no sistema de vocês, a gente tem 2 ondas na residência, né? O R1 e o R para especialidade. Então, eu tenho as residências que precisam de clínica e cirurgia, e eu tenho as residências endócrino, cardio. Vocês atacam essas 2 frentes? Hoje a gente tem um foco muito maior no preparatório para o R1, mas a gente já também está atacando o segmento subsequente. Então, a gente tem hoje um extensivo preparatório para o R+, de clínica médica. A gente começou ele no ano passado, ele está agora no 2º ano de atividade. E, como até tinha te falado, né, a gente está aqui construindo uma relação de confiança. Sim. Relação de confiança sustentável, porque a dor do médico não para depois que ele passou na residência. Claro. Você se forma, passa na residência, passa na 2ª residência, dali para frente você tem a vida inteira de trabalho com N outras dores. Então, para a gente faz muito sentido acompanhar de forma longeva essa história do médico e a relação dele com a profissão. Esse aqui é o começo, é a fundação que nós estamos fazendo para poder estar com o cara em toda a jornada dele dali para frente. Perfeito. E os 3 médicos, como que vocês dividem o trabalho entre vocês? Os 3 full-time na Medway? Fala um pouquinho das características, e são complementares? O que vocês, cada um, fazem dentro da empresa? Como que é o dia a dia? Muito legal. Cara, Manda ver, amigo. a gente não tinha uma divisão clara nos primórdios. Foi há alguns anos que, na provocação de um dos nossos investidores atuais, ele falou, um de vocês tem que ser o CEO, vocês têm que se dividir. De lá para cá, beleza. Foi 19. Já 1 ano e meio de empresa aí. A gente já estava full time naquela época, se eu não me engano. Não. A gente ficou full time pouco depois desse papo. É verdade. Depois desse papo. Pouco depois do papo. Foi um incentivo para virar full time. Foi. Total. A gente, sim, é muito complementar e a gente se dividiu de uma forma que até hoje continua fazendo muito sentido, né? O Alexandre é o CEO, eu sou o CPO e o João é o CMO. A gente, na ocasião, escolheu, foi um voto unânime ali,
A gente entendeu que fazia sentido o Alexandre estar ocupando a posição do CEO, porque ele, de fato, foi a figura que uniu a estrutura da fundação da empresa. Legal. Então, ele se conectou comigo, ele se conectou com o João, a ideia foi concebida e ele é basicamente essa cola que une os 3 founders e foi o primeiro, inclusive, que tomou a decisão de sair da assistência e se dedicar ao business. Legal. Então, teve a visão. Você fala, puta, o que é esperado de um CEO? Pô, ter a visão e inspirar os demais. Check. Isso foi feito lá em 2019. E o que sobra para mim e para o João? Todos os 3... Todo o resto. Todo o resto. Parece fácil, né? Eu só sou no cafezinho. Parece fácil quando a gente divide assim, né? Mas no dia a dia não é, né? Não é. Os 3 muito obcecados pelo cliente. Eu, no início, com uma aptidão pelas câmeras, por querer estar ali com o aluno, por querer estar desenvolvendo o curso. Ensinar. Ensinar. Paixão por ensinar. Legal. Professorzão, assim. Exatamente. Tá bom. A gente acredita muito, by the way, que o professor é o responsável por entreter, cativar e transmitir conhecimento atrelado a experiências que transmitam a segurança que o aluno precisa para sair dali confiante de que aquilo é o certo. Perfeito. Coisa que o ChatGPT talvez nunca consiga fazer. Perfeito. Beleza. Então, eu puxei essa frente e o João foi se aventurar no marketing. Alguém tinha que conseguir vender o que a gente desenvolvia. Entendi. Então, de lá para cá, o papel foi ficando cada vez mais claro. Exato. A complexidade da operação vai aumentando, obviamente, mas até hoje essa é uma divisão que faz muito CPO sentido. é de produto, CMO de marketing, Isso. o CEO, o Alexandre. Perfeito. Como que vocês querem... Você já deu uma pincelada nisso, né, de acompanhar o médico, mas esse roadmap, assim, dá para a gente aprofundar um pouquinho mais no para onde vocês estão olhando, para onde vocês querem ir, como que vocês querem desenvolver esse produto, o que puder ser revelado, é claro. Cara, assim, a nossa estratégia continua a mesma desde que a gente captou. Mudou os caminhos, assim, os comos, né? Então a gente continua querendo acompanhar essa carreira do médico e a gente coloca que a nossa visão é realmente ser essa marca de confiança do médico, é conseguir realmente transmitir essa credibilidade, transmitir essa confiança que o médico, depois de passar na residência, continue confiando na MED para o desenvolvimento da carreira dele. Agora, existe muita coisa nesse roadmap que a gente quer construir, e está muito relacionado com a educação, que é o nosso core, né? Agora, o que a gente viu é que, como o Mikael falou, precisa ter uma base muito sólida. Se você quiser construir confiança, você precisa passar credibilidade. Para passar credibilidade, você tem que ter uma experiência de qualidade, consistente ao longo do tempo e que entregue resultado. A gente falou, opa, peraí, dado que é isso, vamos desenvolver as coisas com calma. O produto precisa ser de muita qualidade, ele precisa ser muito bom. Então a gente está, hoje o nosso roadmap ele está muito relacionado a melhorias tecnológicas, melhorias de conteúdo, melhorias de enfim, experiência com outros canais de aquisição dentro do nosso core de residência. Olhando para os próximos passos, daqui a pouco ali na jornada do médico. A hora que a gente realmente estiver muito consolidado, porque no final das contas, você comentou aqui de concorrente, a gente comentou que tem vários concorrentes, não dá para a gente querer competir, ganhar de todo mundo e ainda fazer mais 10 coisas ao mesmo tempo, né? Não faz sentido, tem que ter foco, tem que continuar tendo foco. Então, a gente realmente fincar a bandeira, melhorar essa experiência para o aluno de residência, construir mais credibilidade, construir mais base de alunos para depois acompanhar a carreira dele aí para frente. Perfeito. Ô, Mikael, agora pensa aí quando você tava lá, pegava sua moto lá e vinha ali para ela, Washington Luiz, aquela que é reta, perder de interminável. Vista, interminável, aqueles reta, aquelas fazendas bonitas, assim, você pegava ali a sua moto, acelerava, até chegar em São Paulo. Hoje você está aqui com CPO, sócio de uma empresa de sucesso. Eu quero que você passe um pouquinho agora o que de aprendizado que você pode deixar para o colega que está escutando a gente. Aprendizado de vida, de carreira, de professor que você disse, né, que tem que ter essa empatia. Conta aí o que você aprendeu, o que você quer compartilhar com a gente aqui. Rapaz, bom, para o colega médico, o que eu aprendi nesses quase 6 anos de empresa,
se equipara, se não excede o aprendizado de uma faculdade de medicina inteira. Você vê a dimensão do conhecimento que esse mundo traz para a gente, especialmente quando você se aventura numa jornada empreendedora. Mas a coisa que eu carrego para a minha vida, cara, que ela valeria se eu estivesse na assistência, ela vale eu estando no empreendedorismo, para qualquer coisa que eu me aventure a fazer. Eu aprendi que a gente tem uma vida só, a gente não pode gastar esse tempo fazendo algo que não faz sentido. Então, a gente cresce, né? Todos aqui, a gente está na casa dos 30 e poucos anos de idade. A gente cresceu ouvindo nossos pais versando sobre uma vida que hoje não é a vida que é praticável mais. Né? Aquela história de vamos lá, vamos nascer, vamos crescer, estudar, passar numa faculdade, arrumar um bom emprego, aposentar e morrer. Cara, não é isso. É tudo muito dinâmico. Então, você falou, o professor tem que se reinventar. A gente, como indivíduo, precisa se reinventar e se adaptar a essa realidade que está em constante mudança. Cada 2, 3 anos, você tem que revisitar seu plano de vida. Mas para poder estabelecer um bom plano de vida, você tem que estar cercado das melhores pessoas. Aquelas pessoas que, na média, vão dizer quem você é. Então, o aprendizado cara, estar junto de gente que você confia, que você gosta, que você quer trabalhar junto e que você vai estar disposto a fazer o que for necessário. Então, desde quando eu e o Alexandre, a gente combinou que se a Medway falisse, se desse algum problema, a gente ia viver no cheque especial, ia morar junto para reduzir custos. Cara, é esse tipo de parceria que tem que buscar para a vida. Seja no casamento, seja nos sócios, seja nos amigos. Cara, se isso está redondo, qualquer coisa dali para frente funciona. Então é trabalhar com gente boa, que faça parte da sua rotina e você saia todos os dias seguro de que alocou muito bem o seu tempo. Seguro e energizado, É né? isso. Energizado. Alexandre, agora pra você, cara. Sei lá, o manezinho da ilha, lá de Floripa, e chegou aqui em São Paulo também, né? Cê, não sei, você dá uma assustada quando chega ali, hein? Quando vê aquele complexo hospitalar ali do Hospital das Clínicas. Primeira vez que eu fui ali, eu falei, que é isso, total. velho? De outro mundo isso aqui, né? A quantidade, total. o volume, a Enorme. intensidade, né? Eu também, mineirinho, quando eu desci ali na Avenida Paulista, desci de um ônibus ali, falei, caramba, que é isso aqui e tal, né? Mas e você? O que você quer deixar aí de aprendizado para os colegas? Rapaz, cara, eu acho que tem muita similaridade com o que o Mikael falou, assim, no final das contas, para onde você está indo é muito legal, é muito importante, mas com quem você está indo é mais importante ainda. Porque, como o Mikael falou, acho que durante esses 5 anos, eu acho que só ficou mais claro o quanto que o tempo é meu ativo mais importante e eu preciso gastar ele da melhor maneira possível, eu preciso gastar ele com pessoas que me energizam, que não sugam a minha energia, que não me deixam fadigado, com problemas que eu quero resolver, que eu gosto, que eu sou apaixonado por resolver. Não dá para eu gastar a minha vida inteira me estressando, correndo atrás do próprio rabo, reclamando e tal. Pô, já aconteceu muito isso no passado. Então, a gente... Pô, durante a residência tive um burnout também. Quando você está no burnout, quando você está no fundo do poço, as coisas começam a ficar mais claras na hora que você sai dele, né? Então, começa a ficar mais claro onde você tem que gastar o seu tempo, com quem que você tem que gastar. E acho que esse burnout, inclusive, foi um dos grandes impulsionadores, propulsores de pensar em empreender. Porque você começa a rever sua vida quando você tá na pior, né? Então, perfeito, cara. Muito isso, legal. Concordo, assino embaixo. Eu sempre repito que a minha relação com o meu sócio hoje na SD Conecta, ela supera a empresa, porque se eu não tiver uma relação, se eu não gostar de trabalhar com ele e não tiver uma confiança profunda no que a gente faz, a empresa ela não se sustenta. Perfeito. Quero que vocês deixem o contato aí, medway.com.br, faz o jabá aí da Medway, tá em época de contratar o período integral lá, o extensivo, extensivo. Então exato. faz aí o jabá da Oh, Medway. maravilha. Olha, eu espero realmente que a gente tenha ouvintes aqui que estejam se preparando para a residência, porque, inclusive, esse tipo de troca aqui é o que faz o cara repensar até as próprias prioridades na vida, né? Então, certamente vou recomendar esse episódio para a galera. Total. E, assim como aqui na SD Conecta, nas comunidades, inclusive, que vocês têm, na Medway a gente está construindo algo grande,
Lá no medway.com.br dá para conferir tudo isso. Dá para seguir a gente no Instagram, no @medway.residenciamédica. A gente tem nossos podcasts também. Aí, ó. O Finalmente Residente, em que a gente conta com convidados, assim como você fez com a gente traz o convidado para ele contar como está sendo a experiência da residência em tal lugar, em tal especialidade. Tem o Projeto R1 São Paulo, que também é um podcast onde a gente fala sobre os estudos, como se preparar para as provas, trazendo os convidados também. E no final do dia, até para assinar embaixo do que o Alexandre falou da questão da proximidade, a gente também deixa nossos canais pessoais abertos para a galera. Legal. Todo mundo pode adicionar a gente no Instagram, trocar ideia, conversar. O meu é @professor.mica. É @alexandre.remor. É isso, a gente absorve todo mundo. Adiciona aí Pô, eles. Ah, Quer de empreender, boa. pede uns feedback Total. ali pra eles. É isso. Eles vão gostar de ensinar. Total, Quem Lorena. empreendeu, quer passar na residência, a gente ajuda todo mundo. Perfeito, cara. Muito feliz de estar conhecendo vocês pessoalmente. Obrigado, pessoal da comunicação que está aqui no estúdio, possibilitou esse encontro aqui. O pessoal da comunicação é sempre bom, de todas as empresas. E se você está escutando aí, comunicação, pode indicar aqui convidado pra gente que a gente gosta. Obrigado. Parabéns mesmo. A gente, o espírito da empresa é o espírito dos fundadores. Acredito muito nisso. Tanto é que quando você tem aquisições, aí você vê que isso meio que dilui e muitas empresas não dão certo. Eu posso ver o espírito da Medway com a vontade de vocês de fazerem certo, direito, e isso é bem legal. Eu fico muito feliz mesmo, porque ver médicos empreendendo em alto escalão, com alta excelência, e nada contra quem não é médico, mas o médico ele entende melhor das dores do médico. Então, quando a gente tem esses produtos feitos por médicos, eu acredito que a gente pode levar uma excelência diferente. Obrigado mesmo, sucesso, e vamos nos falando aí. E você que está aí nos ouvindo, deixa aí o like no YouTube, deixa o seu gostei aí, sua avaliação no Spotify, nas estrelinhas do Google Podcasts, do Apple Podcasts, para a gente se tornar mais relevante e trazer convidados legais, bacanas, como os dois aqui. Obrigado e até a semana que vem. Valeu!